Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu quero desejar que a paz de Jesus Cristo esteja convosco. Eu sou Silvio Pereira, do canal Preciosa Semente, e nesse momento eu quero te trazer uma mensagem de Deus ao teu coração. Mas antes eu quero te pedir, por gentileza, que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações do YouTube, para você ser avisado quando eu postar o próximo vídeo. Compartilhe nossas mensagens nas redes sociais, me ajude a semear a palavra de Deus. E agora, vamos à mensagem, e logo após essa mensagem, faremos uma oração todos juntos. Amém? A mensagem que eu quero trazer para todos vocês hoje, que estão ligados no canal Preciosa Semente, encontra-se no livro de Jó, no capítulo 42, e verso de número 1, e diz assim a palavra do Senhor: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Agora nós vamos pular lá para o verso 16 do capítulo 42, que diz assim: E depois disto, Jó viveu 140 anos, e viu a seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. O texto que nós lemos, meu amigo, minha amiga que me ouve nesse momento, é um texto muito conhecido da palavra de Deus, da nossa Bíblia Sagrada. Trata-se de um servo chamado Jó, de um homem chamado Jó, na qual a Bíblia nos conta no capítulo 1 que um dia os filhos de Deus vieram se apresentar diante de Deus. E veio junto, no meio deles, o inimigo, Satanás. E Deus falou para Satanás naquele momento: De onde você vem? E ele fala: Olha, eu estava rodeando por aí pela terra. E Deus disse assim para Satanás, então: Você já tem observado a vida do Jó, a vida do meu servo Jó? Ele é um homem correto, sincero, temente a Deus, e ele foge da aparência do mal. E aí, nesse momento, o inimigo responde assim para Deus: Também, com tanta coisa que ele tem, com tanta riqueza que ele tem nas mãos, qualquer um te serviria. Mas coloque as tuas mãos sobre a riqueza, sobre a prosperidade que Jó tem, e você vai ver como ele vai blasfemar contra o teu nome. E ali naquele momento, é como se Satanás estivesse fazendo um desafio para Deus em relação à vida de Jó. E então, o Senhor Deus deu autorização ao inimigo para que pudesse tocar nos bens materiais que Jó tinha. E então, a Bíblia nos conta no capítulo 1 ainda que de repente as coisas começam a mudar na vida de Jó. A Bíblia conta que Jó ele era um homem temente, ele orava a Deus, ele intercedia a Deus, porque os filhos deles gostavam de fazer festas, e Jó muitas vezes intercedia a Deus em prol da vida dos filhos. Jó, ele era um homem que ele se preocupava com a família. Além das riquezas materiais que ele tinha, a quantidade de funcionários que ele tinha, Jó ele se preocupava com seus filhos, se preocupava com a sua família. Então, embora ele fosse um homem muito rico naquela época, ele ainda assim se preocupava com as coisas de Deus, ele se preocupava em ser correto, em ser honesto diante da presença de Deus, e também se preocupava com os atos que os filhos dele cometiam. Então, ele orava a Deus intercedendo pela sua família. E de repente, depois dessa conversa de Satanás com Deus, as coisas começam a mudar na vida de Jó. E a Bíblia nos conta que algumas tragédias começaram a acontecer. A Bíblia conta que os seus bens, os seus bois, os seus camelos, começaram a morrer,
começaram a ser feridos, as coisas começaram a se perder de repente. E a Bíblia conta que era uma notícia ruim atrás da outra. A Bíblia conta que toda hora chegava um servo, um empregado de Jó, para contar uma tragédia que tinha acontecido com seus bens materiais. Até o momento em que também veio mais um dos seus empregados e contou que até os seus filhos já haviam morrido. Então, foi um momento muito trágico, um momento muito difícil na vida de Jó, na qual ele terminava de ouvir uma mensagem ruim, já chegava outra. Muitas vezes, quando chegava outra notícia ruim, a primeira notícia ainda não tinha terminado de ser contada por aquele servo. Então a Bíblia nos conta que quando morre os filhos dele, no verso de número 18 do capítulo 1, a Bíblia nos conta que o servo diz assim: os teus filhos estavam comendo e bebendo na casa do primogênito, e de repente, veio um grande som, um grande vento, e bateu nos 4 cantos da casa e caiu, e morreram todos os jovens, e só aquele servo, só aquele empregado escapou para trazer a notícia. E a Bíblia nos conta que quando chega essa notícia, Jó então se levantou, rasgou as suas roupas, raspou a sua cabeça e lançou o rosto na terra e adorou a Deus. E aí ele diz assim no verso de número 21, que ele saiu nu do ventre da sua mãe e nu ele voltará para lá, e que bendito era o Senhor, porque Deus faz todas as coisas. Então, Jó viveu um momento muito trágico, um momento de muita dificuldade, e de forma que, ainda assim, ele continuou servindo a Deus. A Bíblia nos conta também que no segundo momento, depois dessa tragédia toda, depois de Jó perder todos os seus bens materiais, e depois de Jó perder também até a sua família, os seus filhos, Jó continuou sendo fiel a Deus. E a Bíblia nos conta que, novamente, os filhos de Deus vieram se apresentar diante de Deus, e novamente Satanás veio junto, no meio. E novamente a conversa se repete. Deus pergunta de onde que ele está vindo, ele fala: olha, eu estava por aí rodeando pela terra. E Deus novamente dá testemunho de Jó para Satanás. Deus fala: você viu? Jó continua sendo fiel a mim, ele continua sendo um homem correto, continua sendo um homem honesto. Então Satanás responde: mas ele ainda tem saúde, embora ele perdeu os bens dele, ele ainda tem saúde, ele ainda tem uma vida. Mas experimenta tocar na vida dele, experimenta tocar na saúde dele, e você vai ver como ele vai blasfemar contra ti. E então Deus permite que o próprio inimigo toque sobre a saúde de Jó, mas não permite que o inimigo venha tirar a vida de Jó. E então a Bíblia nos conta que depois dessa situação toda, até quando ele perdeu a saúde, a sua própria esposa, ela, num ato de desespero, ela fala com Jó: ainda assim, depois de toda essa tragédia, depois de toda essa situação, você ainda continua servindo a Deus? Amaldiçoa esse teu Deus logo e morre. Mas Jó, naquele momento, ele diz assim: olha, você está falando com uma mulher louca. Nós recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? E em tudo isso, Jó não pecou em seus lábios. Então, o que eu quero trazer ao teu coração nesse momento? Eu quero trazer ao teu coração nesse momento uma mensagem de reflexão. Que Jó, ele perdeu tudo. Ele perdeu os seus bens materiais, perdeu as suas posses, perdeu as suas fazendas, perdeu os seus camelos, perdeu os seus gados, perdeu até os seus filhos, perdeu o apoio da sua esposa. Enfim, Jó perdeu muitas coisas. Tudo que um ser humano possa almejar, Jó ele perdeu. E o pior de toda essa situação é que Jó não sabia que ele estava sendo provado pelo Senhor nosso Deus. Mas mesmo assim, ele perdendo todas as coisas, perdendo a família, em tudo, Jó não pecou contra o Senhor nosso Deus. Então o que eu quero dizer para você? Nós estamos vivendo um momento
nesse século 21, nesse ano de 2020, 2021, em que muitas pessoas têm perdido muitas coisas. Eu tenho certeza que todos vocês que estão ouvindo essa mensagem nesse momento, com certeza perdeu alguma coisa nesse período. E talvez não só nesse período que nós estamos vivendo atualmente, mas em outros períodos da vida, com certeza, todos nós passamos por situações de adversidades, todos nós passamos por situações trágicas, mas eu quero dizer para você que, embora Jó tenha perdido muitas coisas, perdeu os seus bens, perdeu os seus empregados, perdeu a sua riqueza, perdeu o seu dinheiro, perdeu os seus filhos, perdeu o apoio da sua companheira, da sua esposa, mas Jó não abriu mão da presença de Deus. E é aqui que eu quero que você coloque no teu coração que você pode perder tudo, mas você não pode perder a presença de Deus. Perca tudo. Se for necessário perder tudo, perca tudo, mas não perca a presença de Deus. Não abra mão da presença de Deus, porque eu posso garantir para você que a presença de Deus muda tudo na vida do ser humano. Então, os bens materiais se foram. Jó perdeu todos os bens materiais, perdeu muitas coisas, mas Jó, ele não perdeu a sua comunhão, ele não perdeu o seu caráter, ele não abriu mão da sua fé, ele não abriu mão da sua esperança. E então, Jó, ele perdeu tudo que nós, seres humanos, acha que precisamos para ser feliz. Mas Jó, ele não perdeu a sua esperança em Deus. Jó, ele continuou adorando ao Senhor, continuou servindo ao Senhor em espírito e em verdade. E aí, nós chegamos no verso de número 1 do capítulo 42, que diz assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. E a Bíblia nos conta que, depois de toda essa situação, Deus restituiu tudo em dobro para Jó enquanto ele orava pelos seus amigos, porque até os amigos de Jó o abandonaram e acusaram ele de ter pecado, mas Jó, ele era inocente em todas as coisas. Jó não tinha pecado contra Deus, não tinha blasfemado contra Deus, simplesmente Jó estava sendo provado. E os seus amigos o julgaram. E quantas vezes na minha vida e na sua vida é desse jeito? Às vezes nós passamos por momentos de dificuldades e muitas vezes aquelas pessoas que deveriam nos apoiar, deveriam nos dar uma palavra de esperança, deveriam fazer uma visita, trazer uma mensagem, orar por você, muitas vezes essas pessoas te apontam o dedo e te acusam, e elas não sabem o que está se passando na sua vida. Mas em toda essa situação, Jó continuou firme, orando ao Senhor pelos seus inimigos, intercedendo ao Senhor pelos seus amigos que vinham acusar a ele. E a Bíblia nos conta que enquanto ele orava ao Senhor pelos seus amigos, Deus mudou a história de Jó e retribuiu para ele tudo em dobro. E a Bíblia ainda nos conta que depois disso Jó viveu 140 anos e viu a seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. E Jó morreu velho e farto de dias, viveu muito tempo depois de toda essa situação adversa que ele passou. Então, meu amigo, o que eu quero dizer para você nesse momento que você está ouvindo essa mensagem, eu quero dizer para você que a presença de Deus muda tudo. Você pode perder tudo, podemos perder tudo, os bens materiais, podemos perder os amigos, podemos perder tudo, mas se você ficar na presença de Deus, tenha certeza que a presença de Deus vai mudar tudo na sua vida, vai mudar tudo na sua família, vai mudar tudo na sua casa, e pode ter certeza que Deus, ele vai restituir tudo em dobro na sua vida. Mas um conselho que eu quero deixar para você hoje, meu amigo, minha amiga que está ouvindo essa mensagem: perca tudo, mas não perca a presença de Deus. Abra mão de qualquer coisa, mas não abra mão da presença de Deus, porque a presença de Deus muda
tudo, e a presença de Deus vai mudar tudo na sua vida e na vida da tua família. E neste momento, eu quero fazer uma oração por você. Ó Pai Santo, Deus justo, fiel e verdadeiro, muito obrigado, Senhor, por essa palavra na qual o Senhor nos concedeu nesse momento. E eu quero, Senhor, neste momento, interceder por essas pessoas que estão assistindo este vídeo aqui no canal Preciosa Semente, que o Senhor possa abençoar a vida dessa pessoa que está me ouvindo neste momento, que o Senhor possa abençoar a família dela, que o Senhor possa abrir portas, que o Senhor possa restituir tudo aquilo que ela tem perdido. Talvez tenha perdido bens materiais, talvez tenha perdido familiares em meio a essa situação, esse caos que o mundo vive atualmente, mas eu tenho certeza que o Senhor, assim como fez na vida de Jó, pode fazer na vida desse meu amigo, dessa minha amiga que está ouvindo essa mensagem nesse momento. E eu tenho certeza que a presença do Senhor pode mudar tudo em nossas vidas. Ó Deus justo, fiel e poderoso, estenda as tuas mãos, toda poderosa, sobre as nossas vidas e nos abençoe no nome santo de Jesus. Amém. Meu querido amigo, minha querida amiga, guarde essa palavra no teu coração. Como Jó disse no capítulo 42, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. A palavra do Senhor ainda diz no capítulo 29 de Jeremias, que o Senhor diz assim: eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim daquilo que desejais. É a palavra que eu deixo para todos vocês neste momento. Obrigado por nos ouvir mais uma vez, e quero te pedir mais uma vez, compartilhe essa mensagem nas suas redes sociais, com seus amigos, com seus familiares, e me ajude a semear a palavra de Deus nos 4 cantos deste Brasil e nos 4 cantos dessa terra. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar ricamente. E eu quero desejar que o Senhor nosso Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.